Pode ver de onde querer ver. Diário de uma Vida Elétrica, o DUV, para você. Mais uma boa conversa, mais um novo capítulo nessas histórias de vidas elétricas que a gente tem contado aqui. Tem um personagem muito bom, história muito boa, making off sensacional. Eu já falei, vou começar a gravar, acho que mais os making offs, porque ali tem algumas coisas que são de fato hilárias. Mas antes disso eu queria agradecer aos nossos patrocinadores que têm propiciado que a gente possa exatamente contar essas histórias para vocês e pedir para vocês também seguirem aí o nosso canal. Queria agradecer aqui ao patrocinador TTS Energia, que é uma empresa referência hoje no setor de usinas fotovoltaicas, na construção de usinas fotovoltaicas, com o que há de novo, com o que há de moderno, olhando para armazenamento. Enfim, dê uma olhada aqui no QR Code que está aqui na tela para conhecer um pouco mais sobre a TTS, né? Tulipa Temon Solar, agora a TTS Energia. E também agradecer a Caputo, Bastos e Serra Advocacia, que é um escritório de advocacia também muito tradicional, que já está no mercado há muitos anos, com sede em Brasília e escritório em outras cidades do Brasil, muito forte no contencioso, tem uma especialidade muito boa nisso, e também com um foco no setor de energia, com meu amigo Wagner Ferreira ali, capitaneando o Caputo, Bastos e Serra, principalmente nesse ponto. Agradecer os nossos dois patrocinadores e começando o nosso podcast de hoje, eu tenho aqui comigo o amigo Carlo Mantovani, que é um homem de história, é verdade, Carlo? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, me sinto completamente honrado por esse convite estar aqui com você, um cara que a gente já conhece, já tem um tempinho, né? A gente vive trombando aí em eventos e tal. E, assim, para mim é um prazer estar aqui, uma honra estar aqui no DUV hoje. Que bom. Eu tenho uma história com... A gente falou isso ali no making off, né? Hoje TTS, energia, né? A empresa cresceu, nós vamos falar um pouco de tudo isso daqui, mas eu falo que eu sou oriundo do tempo que era Tulipa, né? E o meu sistema, né, o sistema que eu tenho na minha casa, aqui perto, é um sistema que foi montado pela Tulipa Solar e faço aqui a menção funcionando perfeitamente, muito Ótimo. bem, uma instalação de primeira, então, também uma relação, né, Jacques já esteve aqui, já contou a história de uma vida elétrica dele, né, também muito interessante, sugiro, está aí no podcast, no DUV. Mas vamos contar a história hoje do Carlo, né? Cada um com a sua história, né? Cada um com a sua história. Espero estar à altura aqui do DUV para poder tá comentar e, de certa forma, também transmitir um pouco aí do que a gente está fazendo, o que a gente já fez e tal. Quem sabe isso pode ajudar alguém também, né? A gente sempre ajuda, né? Sempre ajuda, né? Traz uma história, traz uma reflexão, uma mensagem, é isso. Mas, Carlos, vamos então um pouquinho lá na história do Carlos. Você contou um tema ali que eu achei super interessante, né? O Carlo Mantovani, ele é carioca, de Duque de Caxias. Sou fluminense de Duque de Caxias. Isso, exatamente. Obrigado pela correção. Ainda que quando você fala assim, eu sou fluminense, me dá um certo arrepio. Mas eu também sou fluminense então, do clube, né? Então, um flamenguista ouvindo isso, a gente não combinou isso no making off, tá? Tá bom, ele é fluminense de Duque de Caxias, e tem uma história interessante aí, né? O Carlo Mantovani, tá óbvio, né? É filho de italianos. Conta um pouquinho dessa história aí, como é que foi esse enredo, o que você aprendeu, conta o tema, achei super bacana, do aprendizado ali dos negócios do seu pai, né? Como é que foi essa experiência aí na primeira infância, pré-adolescência? Eu sou filho de imigrantes italianos, vindo da década de 60, 65, aqui no Brasil. Meu pai, assim, de vários irmãos, foi o último a chegar no Brasil, então ele foi designado, né, para ir para uma cidade que não era o Rio de Janeiro, né? Eles estavam desbravando lá e foram para Duque de Caxias. Então, minha origem mesmo, né, de pai, mãe, italianos ali,
e muito do comércio, né? Meu pai tinha um salão de engraxate com 8 cadeiras, e dentro desse salão de engraxate ele tinha uma banca de loteria esportiva, Caixa Econômica, Loterge, e a minha primeira experiência profissional, como pode dizer assim, é voltar da escola, passar lá e render meu pai no almoço, ou seja, eu ficava lá e tomava conta desse salão de engraxate. Isso com quantos anos? 12 anos, 12, 13 12 anos. anos de idade já, então você já estava vivendo o negócio. E sim, o negócio, sim. Meu pai me deu essa responsabilidade, né? Não de ficar direto lá, mas de render ele no almoço, e me fez, né, tomar um pouco de autonomia para poder atender cliente, né? E o negócio dele é bem em frente a um calçadão, né? O calçadão de Caxias, que algumas pessoas vão estar se familiarizando, né? É muito movimento de pessoas e tal, né? Fica debaixo da estação ferroviária ali, né? De trem e tal. Então é uma loucura ali. Imagina, você já e o ponto era perfeito, né? O Pra ponto quem era queria perfeito. engraxar um sapato à época, estação de trem já chegava ali, já e tinha que gerir, né? Agora, o Carlão, é um negócio interessante a gente escutar isso, né? Porque hoje é impensável uma criança, dá para a gente dizer isso, né? Com 12 anos de idade, gerindo um negócio, rendendo pai. Eu tenho filhos, você tem filhas, né, que você comentou. Eu não consigo, meu filho está com 19, né? Eu não conseguiria ver meu filho aos 12 trabalhando em algum lugar, porque eu tinha saído para o almoço. Imagina isso? É diferente, né? É diferente, mas esse senso de responsabilidade, eu acho que muita coisa mudou e isso foi amadurecendo, né? Meu pai mesmo saiu de casa com 11 anos para ir trabalhar na lavoura, então para ele isso foi até de repente natural. Normal, né? Talvez eu estaria até tarde, né, para começar nisso. Mas hoje em dia isso realmente mudou e eu tento passar isso para as minhas filhas também, né? Esse senso de responsabilidade, eu acho que elas pegaram também. Então, isso é legal. Isso é bom. E aí, essa ação precoce sua, se a gente for olhar, ela vem também do tempo de escola, né? Você falou que aos 4 você já estava na escola. Minha mãe me colocou na escola com 4 anos, no jardim de infância, antigamente, né? E eu entrei na faculdade antes dos 17, eu tinha 16 então. E aí, da faculdade, que é outro ponto que a gente chega, né, contando a história do Carlos aqui, o Carlos foi fazer engenharia de produção na UFRJ, não foi isso? Isso, eu entrei em 86. E por quê engenharia de produção? A engenharia de produção, na verdade, foi no meio do caminho, né? Porque eu fui completar o ciclo básico com o objetivo da engenharia, quem faz engenharia, né? Os 2 anos e meio que você faz o ciclo básico, depois você opta por uma das engenharias. E eu tinha na minha cabeça fazer engenharia naval, cheguei a fazer, entrar, fiquei 1 ano na... Você chegou a cursar, então? Sim, você quis cursei. fazer e chegou a... Graças a Deus o mundo perdeu um grande engenheiro naval, porque eu entrei e não achei legal, achei o mercado bastante restrito e era mais, principalmente que não tinha uma indústria tão forte, que hoje em dia quase inexiste aqui, né, um estaleiro ou estaleiros. Mas eu via passar sempre o pessoal da engenharia de produção, né, terno, gravata. Eu falei, pô, esse pessoal aí deve estar ganhando dinheiro. Não é possível, né? O que eles estão fazendo? Eu fui me interessar e achei que o meu caminho realmente deveria ser engenharia de produção. E aí eu migrei, eu e outros colegas migramos para engenharia de produção e me Precisou fazer outro vestibular, não? Não, a gente precisou tem um procedimento dentro da própria, né, universidade que você faz isso. Não é tão simples, mas a gente cumpriu e a gente conseguiu migrar. E deu certo, funcionou. Deu certo, funcionou. E antes de me formar, eu já estava trabalhando em banco e tudo. Então, aí mas o engenheiro de produção foi para banco? Como é que... Então, acho que naquela época lá, década de 90, você tinha grandes bancos ainda no Rio de Janeiro. Certo. E a questão da lógica, né? O engenheiro tem um raciocínio lógico, né, treina isso dentro da própria universidade. E a engenharia de produção, uns falam que engenharia de produção não é engenharia, porque mexe com tanta coisa, né, diversa e tal, desde usinagem, logística, né, vasos comunicantes, termoelétrica, elétrica, termodinâmica, até desenvolvimento de projetos, análise financeira. Então, tudo isso
compõe, né, um currículo muito interessante. E os bancos se aproveitaram disso, né? Se aproveitam até hoje. Ou seja, percebe uma expertise de uma visão macro das coisas, né, para tomada de decisão. Isso. E por isso faz sentido para o setor financeiro, para os bancos, que você vai buscar esse profissional com esse perfil. E aí esse perfil diverso começa também aqui, eu achei interessantíssimo. Tá contado. Quem quiser, busque, está no LinkedIn, Carlo Mantovani, para buscar lá. A primeira experiência que está aqui escrita, né, porque não estava aí, vocês não vão ver, a não ser aqui no Diário de uma Vida Elétrica, né? Eu tento não colocar tudo, que senão fica chato. Fica parecendo que eu sou um cara, nossa, você fez muita coisa. Muita coisa. Eu te entendo, eu tenho casos também no meu lá que ainda não contei. Mas foi operador de mercado de ouro. Então, era um estágio que virou depois um emprego. Meu primeiro emprego foi dentro de um banco de investimento. Esse banco não existe mais, mas esse banco tinha uma operação, dentre as operações de câmbio, né, de juros e tal, tinha uma tradição de garimpo, né? É mesmo? Então, a gente comprava ouro de garimpeiro, legalizava, transportava, fundia, transformava aquele ouro em ativo financeiro e negociava na BMF, a antiga BMF, que hoje é B3. Tá? Então, esse trade do negócio, desde o iniciozinho, né, do garimpo até se transformar num ativo financeiro negociável em bolsa, era o que esse banco fazia. Esse é um banco que se chamava antigamente Banco Goldmine, depois virou Banco Sindan, e depois, dentro desse caminho, até teve uma questão lá, eu já estava trabalhando no Banco Real, não estava lá, mas esse banco acabou sucumbindo e hoje ele não existe mais. Mas é um negócio diferente, né? Totalmente diferente. Uma experiência, para quem está começando, interessante. Sim. Era riquíssima. Isso, riquíssima. Até porque era ouro, né? Riquíssima, porque... Muito bem. Carlos, e aí, em que momento que você encontra o Banco Real? Né? Eu ia falar que aqui está como Santander, mas, na verdade, o Santander, porque a ponta final da história é a vida Santander. Isso. Mas você foi funcionário, colaborador do Banco Real, certo? Eu fiquei 1 ano nesse banco de investimentos e depois eu recebi uma proposta para ser um gerente corporate de corporações no Banco Real e eu achei por bem ir. Banco do Aloysio? O banco do Dr. Aloysio, exatamente, né, das antigas mesmo, eu sou dessa época. Aloysio Faria, não é isso? Isso. Aloysio Faria. Mineiro, né? Mineiro, acho que de Pedra Azul. Tive a honra de conhecer, conviver, almoçar. É realmente uma escola. O banco, naquela época, era realmente uma escola de banco, porque era um banqueiro assim, nato mesmo, né? Então, foi muito bom. E eu já comecei a trabalhar lidando com grandes corporações, né? Ministério da Aeronáutica, Petrobras, fundos de pensão. Então, esse foi o meu métier no início da carreira, sempre no mercado corporativo. Depois, apareceu um programa de aceleração de carreiras dentro do banco e, aos 28 para 29, eu me tornei diretor regional do banco, com 3 anos, entrando de trainee a diretor regional. Que isso? Isso você não contou no making-off, né? Não contei, mas... Interessante. Eu fui trabalhar em Uberlândia, em Minas. Você foi para Uberlândia. Isso que eu ia te perguntar, onde é que você está? Você começa no Real ou no Rio? Começo no Rio, venho para São Paulo, trabalho na área de crédito do banco durante alguns meses, já dentro desse programa. E logo depois eu assumi a superintendência regional de Uberlândia, que pegava Goiás, Jataí, Rio Verde, pegava patrocínio e tal. Um cara urbano, né, do Rio de Janeiro, no mercado corporativo. E na semana seguinte estava no varejo, cuidando de agências bancárias, no mercado agro, né, e logística, diferente. né? Porque o Uberlândia também tinha um DNA muito forte, né? Martins, Arcon, Peixoto. Eu conheci o seu Alair Martins, que agora fez aniversário essa semana, até parabenizei ali, porque eu tive a honra de conviver um pouquinho. Muito forte a logística, né? Era um hub, né? É um hub, Uberlândia, ela tem uma vocação natural, né? Sim, onde está. 700 quilômetros de Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, então... Ela está no coração ali, né? Exato. Ela pega o centro-oeste forte.
É um posicionamento. E aí foram anos, você conta, tem uma passagem que aí foi interessante, né? O Banco Real foi Banco Real até 98 e eu guardei a data porque o Brasil ganha da Holanda em 98, num dia, e no outro dia, como é que foi a história? No dia seguinte, a gente sai no jornal o anúncio de que o banco foi vendido para os holandeses, para o ABN AMRO, né? Foi. Que é um banco também de 150 anos, que comprou o Banco Real. E E ele já tinha quantos anos de Banco Real? O Banco Real, quando foi comprado, quantos anos ele tinha? o O banco, banco, né? Assim, olha, ele já tinha os seus quase 70 anos. nossa, tudo Porque isso o já. Banco Real antes foi o Banco da Lavoura, foi com o pai do Dr. Aloysio, um negócio de família. Aham. Criou o sistema bancário praticamente, né, em Minas Gerais, junto com o pessoal do Unibanco também, junto com o Itaú. Então, essas três famílias praticamente fundaram o que a gente O setor entende. bancário. Setor E bancário, eu te né? comentei ali, né? Eu fui cliente Banco Real, né? Logo no início, né? Legal. E para mim, assim, das relações bancárias, de memórias de relações bancárias, para mim foi o melhor banco que eu já lidei. Eu vou te falar que também foi uma experiência para mim riquíssima, talvez a melhor, ou uma das melhores experiências, porque ter trabalhado diretamente com o Dr. Luísio e com os executivos naquela época, e depois ser comprado pela ABN sob a gestão do Fábio Barbosa, que hoje é o CEO da Natura, para mim é enriquecedor, muito enriquecedor. Aliás, você trouxe um dado ali que eu achei interessante, né? Que já à época, né? Nós estamos falando para quem está nos assistindo, nós estamos falando de 30 anos atrás, já havia, em função dessa percepção do Fábio, né? Um olhar para a questão sustentável, né? Sustentabilidade como princípio, né? Dentro do banco, né? Eu não vou chover no molhado, mas o Fábio é um dos grandes precursores do ESG, da sustentabilidade. Ele levou isso à risca dentro do banco, sobre uma perspectiva totalmente diferente para a gente, que era um banco local e tal. E ele trouxe isso e, a princípio, quando ele implantou medidas que foram até impopulares, porque a gente deixou de operar em alguns mercados que degradavam a natureza e Naquela tal. época, né? Isso Mas o que aconteceu foi uma reação também super interessante, porque alguns clientes a gente encerrou a conta porque não queriam mudar, a gente queria ajudar, mas estavam degradando, ou então questão de trabalho infantil e tudo mais. E, ao longo do tempo, a gente ganhou muito cliente porque tinham empresas que se identificavam com o nosso propósito de atuação, e isso fez com que, enfim, a gente ganhasse muito mais clientes do que perdesse clientes. E esse que perdeu, vamos combinar, não tinha problema perder, né? Porque Não tinha problema, e eles, ao longo do tempo, saíram do mercado, porque não tinham realmente entenderam que sustentabilidade. aquilo ali precisava ser mudado, né? Que é o jeito certo, fazer a coisa certa. O Fábio sempre falava isso. Uhum. E também tinha um chart dele que é muito icônico, né, entre nós que trabalhamos com ele lá, que era um barquinho, né, que o barquinho está afundando de um lado, né, e as outras pessoas do outro lado na proa. Ainda bem que o problema é nosso. E o barco é o mesmo. Aqui é um conceito de trabalho de time, liderança, que a gente incorpora. Quem trabalhou com o Fábio sabe que isso... Fábio Barbosa, que hoje está na Natura, CEO da Natura. CEO da Natura hoje. Fábio, o convite está feito aqui. Né? A gente vai estar marcado. Venha contar o teu diário de uma vida elétrica aqui no Duve. Cafeicultor, um cara dos bons, um cara do bem. Muito bem, o convite está gravado e espero que chegue a você. Aí, o convite tem situação difícil, hein? O convite está feito para confirmar essa história toda que o Carlos está contando aqui. Carlos, e aí foram anos de banco, né? Ele foi a Real ABN que comprou, depois o Santander comprou vem, Real. compra Real ABN, porque mudou, né? Fizeram um nome junto e depois... Depois migrou, sempre foi o programa, o Santander sempre teve essa marca mundial e é muito forte também no varejo no mundo inteiro. Eles compraram a operação e, em determinado momento, acharam por bem que tinham que fazer uma migração, e em 2012 eu deixei a organização. Na verdade, eu fui demitido, né? Eu fui demitido da organização, não por produção, mas tinha questões, valores, visões diferentes, então
acho que fez parte, fizeram certo mesmo. Bom. Não, Foi bom para todo mundo, né? Foi bom para todo mundo também, eu acho que sim. E aí eu iniciei uma carreira totalmente diferente. Mas mesmo assim, né, Carlos, falando assim, foram 20 anos de banco, né? 20 anos. né? Pouco, e aí tem uma passagem interessante, 20 anos de banco, morando numa porção de cidade diferente. Rio, São Paulo, Uberlândia, Salvador, Brasília. Eu entendi como funciona a máquina, lidava com o governo federal, STJ, STF, Câmara e tal. Senado, né? E depois Recife, São Paulo, e depois aí eu decidi ficar em São Paulo. E aí, nesse voa para cá, voa para lá e tudo, né? Essa vida louca aí, que a gente conversou também, vida elétrica, talvez, melhor dizendo, aproveitando o gancho aqui, tem uma passagem interessante que foi com o Jean-Pierre, né? Ah, o Jean-Pierre? O Jean-Pierre. Conta esse caso do Jean-Pierre. Esse caso é muito bom. Voa para cá, voa para lá. É uma homenagem ao Jean-Pierre, uma homenagem à família. Uma homenagem póstuma ao Jean-Pierre. E reconhecendo o Fábio, o outro Fábio, né? Um foco no cliente, né? Acho que isso é legal de contar. Como é que foi isso? Eu te contei isso, você pescou, acho que é interessante, né? Que essa visão cliente que a gente tem que ter nas empresas, independentemente do segmento e do negócio que você esteja fazendo. Na verdade, eu morava em Brasília e vinha semanalmente para São Paulo, em reuniões de diretoria de um varejo. E um dia eu ganhei um cachorro aqui em São Paulo. Ele já tinha 1 ano, ele chamava Jean-Pierre, né? E o Fábio, esse outro Fábio, o Fábio, ele era a pessoa da Carson Wagonlit, que era uma agência, né, corporativa de viagens, que ficava no aeroporto de Congonhas ajudando as pessoas a fazer o check-in, a despachar a mala e tal. Ele era um agente dessa agência, né? E de tanto que eu era um cliente dele, semanal, né? Eu já tinha um telefone dele, o Nextel. Eu sempre falava, tô chegando... O Nextel. Nossa, agora eu viajei no tempo. Tô chegando em Congonhas, prepara aí que eu tô sem tempo, tô meio, né, corrido, sempre nessa correria. Um belo dia eu liguei para o Fábio e falei, Fábio, eu talvez um problema. Eu ganhei um cachorro aqui em São Paulo, preciso ir para Brasília, vou daqui 1 hora e meia e você precisa me ajudar, né? E o Fábio falou, você não fez reserva, não tem as vacinas? Fábio, eu não tenho nada, eu ganhei o cachorro. Acabei de ganhar o cachorro, né? Acabei o cachorro é um Lhasa e está dentro aqui do carro, do táxi. Eu tô vindo, eu nem conheço o cachorro, inclusive. A gente ainda nem se conhece. Eu acabei de ganhar o cachorro. Mas eu preciso levar esse cachorro. E minha mulher também não sabe que eu estou levando o cachorro para casa. Então, assim... Esse ato, vou fazer esse ato eu achei de suma coragem. Eu achei um ato assim, sabe assim, achei mais coragem do que levar o cachorro em si, entendeu? Mas eu gostei do cachorro. Mas segue o baile, conta a história do cachorro por enquanto e do atendimento ao cliente, claro, né? Claro. Fábio aí. Aí o Fábio falou, pode vir, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer aqui e tal. Pessoal, não tem que marcar, não tem como lá abandonar o cachorro. Aí tá bom, então ele foi lá no balcão da TAM, pediu para falar com o supervisor ligou para o piloto falou, olha, depende do tamanho e tal, se ninguém se importar, né, eu vou levar, mas assim, se tiver outro cachorro, se for bravo, eu não vou levar. Não, o cachorro é manso. Mentira, ninguém conhecia o cachorro. Ele é um doce. É um doce. Aí a menina falou, isso vai custar muito caro, porque, assim, uma passagem direta... Em cima da hora, de um cachorro. Aí, lá dentro, né, internamente, lá, o Fábio falou, não, ele paga. E tem dinheiro, ele paga. O problema é embarcar o cachorro. Aí eu falei, então tá bom. Aí ela falou, vou fazer como se fosse uma pessoa mesmo, tá? Dentro da caixinha. E aí eu tenho o cartão de embarque, antigamente tinha cartão de embarque. Isso. Que nome que eu coloco? Aí ele falou assim, põe aí Jean-Pierre Mantovani. Então eu tenho um cartão de embarque da TAM escrito Jean-Pierre Mantovani. O Fábio vai lembrar disso, né? Então, isso foi uma passagem, o cachorro chegou em casa, cheguei de madrugada em casa, soltei o cachorro, falei, agora é com você. E foi super tranquilo também, né? Chegou com o cachorro. Foi ótimo! Todo mundo acordou, as crianças acordaram e tal. As crianças ficaram felizes, né? Felicíssimas. E a esposa? Quem mandou você trazer esse cachorro para dormir lá fora? Dormiu uma noite lá fora, uivou, chorou, coitado. No dia seguinte, eu fui trabalhar, ela abraçou o cachorro e... Pronto, vivendo feliz, bons anos. 15 anos aí com o cachorro. Então, uma homenagem aí a Jean-Pierre Mantovani,
viajante. Agradecimento Sim. anos depois de novo ao Fábio, né? Sim, sim. Como é que chamava a empresa? O do Fábio? É. Ah, não, era a Carson Vogeli, só que o Sim. Fábio... Eu convidei o Fábio, por causa desse atendimento, a trabalhar no banco, né? Ah, verdade, isso. E o Fábio entrou, Sobrenome do Fábio, para a gente... Fábio Garcia. Fábio Garcia. É, Fábio Garcia. Pode procurar lá no LinkedIn. Instagram, no LinkedIn, LinkedIn que também. acha Hoje ele. ele é mentor, né? O Fábio cresceu, Legal isso. foi o melhor gerente, né? Acertou, então. Acertei, né? Mas também não dava para errar, né? E o Fábio hoje tem um negócio dele, ele é mentor principalmente do setor de odontólogos, ele transforma odontólogos em empresários, né? Como atender bem um cliente, Sim. como ter um ambiente de negócios. Então, ele tem um ecossistema, né? Que ele dá treinamento e transforma muitos profissionais em grandes profissionais. A gente vai citar mais algum Fábio ao longo dessa... Não, acho que não. Você tem Não. uma... Não. Ficamos aí. Fábio Garcia, tá aí a nossa consideração e a lembrança aqui do Carlo Mantovani e a homenagem também a Jean-Pierre Mantovani, o Lhasa Apso, que viveu com a família anos depois disso. Voltando aqui, Carlo, na conversa nossa, saída do Santander, 20 anos de Santander, vai empreender, né? Aí foram várias aventuras, né? Foram várias aventuras. Cama, mesa e banho. Então, eu estava te contando que não está no LinkedIn, mas eu, saindo do Santander, eu me tornei sócio de dois empresários, o Mohamed Yassin e o Ahmad Yassin. Eles fundaram a Veste Casa. Pelo nome, são colombianos, né? Não, eles são do Líbano, né? Eles são brasileiros, mas a origem totalmente libanesa, família libanesa. Péssimo no comercial. Né? Eu aprendi muito com eles. E a missão é se tornar sócio deles numa importadora, né? Então, eu aprendi muito com os chineses e com os libaneses ao mesmo tempo como fazer negócios. Imagina, eu achei interessante nessa passagem que você estava contando, e a vida são esses momentos, né, que você vai encontrá-los, e eles estavam já nesse negócio, e iam para a China comprar, comercializar, mas não falavam, acho que nem o inglês, né? Eles compravam e conseguiam comprar. Não, quando o cara realmente, né, tem essa questão na veia mesmo de fazer negócios, não é a língua que impede ele de fazer negócios. Ele acha caminho. Ele acha caminho. Então, eles estavam nessa jornada e falou, poxa, precisava de uma visão mais executiva, um cara que tomasse conta desse negócio, independentemente do que a gente vem fazendo. Agora, no teu perfil e na conversa que a gente teve, é o seguinte, e aí acho que foi um tanto quanto da visão, certamente, foi um tanto quanto da visão deles, que tem uma visão comercial, viram que o Carlo Mantovani tem um viés comercial também forte, certo? Sim. Dá para dizer isso, não dá? Ainda que venha do setor empresarial, banco e tudo mais institucionalizado, mas a loja, a gestão do engraxate, do salão de engraxate... É a mesma. Veio com você, É né? a mesma, Traz DNA. Contigo. Eu acho que tem uma questão de técnica, né, de você praticar e tal, e você realmente gostar de lidar com pessoas, né? E isso tem uma complexidade, mas quando você pega o jeito e você investe nisso, você se torna um profissional diferenciado. Se o mercado é mercado financeiro, se é engraxate, se é cama, mesa e banho, é o produto. Mas a maneira, a forma de lidar, ela é basicamente a mesma. A gente está sempre lidando com gente, né? Corporate ou varejo, corporações, também sempre tem uma pessoa interagindo com você. Então, isso não muda. Invariavelmente não muda. É claro que você tem uma dinâmica diferente, negócio diferente. Hoje eu estou num negócio que leva 6 meses a 2 anos para se concretizar. Sim. Né? Desde projeto, né, discussões, na forma de você contratual, tudo. E numa loja é uma coisa mais direta. Mas pessoas são pessoas sempre. Né? Eu costumo dizer que eu não costumo
hierarquizar as pessoas quando eu estou lidando numa negociação. Para mim, eu tento tirar a história de que é um grande CEO ou um político famoso e tal. Eu penso como, né? A gente nasce, cresce e morre igual no final das contas. E às vezes é difícil até de entender, mas esse é o caminho do jogo, entendeu? E é assim, né? Eu não vi o maior que fosse alguém mudar isso, né? Então, vamos seguir o jogo, né? E tem uma passagem interessante, e aí, né, contando, né, a gente pegou esse detalhe da vida, mas você foi empreendendo, teve vários outros negócios, enfim, né, mas sempre nesse viés de negociar, empreender e construir relações comerciais, né? É porque tem o seguinte, né? As pessoas acham muitas vezes que você ser um empresário ou ser executivo, que isso são coisas antagônicas. E elas não são. Você pode ser um bom executivo com uma visão empreendedora. Eu descobri isso depois da minha passagem como empreendedor. E retornando como executivo hoje, dentro do Grupo Temon, e liderando a parte comercial da TTS, não perdi a forma empreendedora de ser. E isso você incorpora no seu dia a dia. Então, muitas vezes, a gente mesmo está num processo agora de bastante desafiador da GD. Né? Então, a gente vai falar sobre isso, mas, assim, cara, o que fazer? Ir fundo nisso, mudar o ramo, diversificar. Então, isso não dá para ser um executivo. Porque se for um executivo comercial, você só quer vender. Mas a perpetuidade, a sustentabilidade da empresa, você precisa ter uma visão um pouco mais ampliada, né? E também empreendedora para você desenvolver negócios que não estão tão maduros. Então, você precisa cavar isso, né? Buscar isso. Então, é essa a pergunta que a gente chega. Em que momento o Carlo Mantovani, hoje, diretor comercial da TTS Energia, Tulipa Temon Solar Energia, atualmente TTS Energia, em que momento que você encontra hoje TTS? Né? Essa é uma passagem também curiosa, porque o Carlo executivo hoje, ele também é um subproduto, né? Ele é fruto, não só eu, mas como várias outras empresas pessoas que eu conheço, que são subprodutos da pandemia, né? Então, dentro dos meus negócios, lá tocando os meus negócios na pandemia, eu fui visitar minhas filhas e fui para fora do país, estava em Portugal, fiquei preso 6 meses lá, porque não tinha voo, aquela questão. Aliás, você quando fala fiquei preso lá, você teve um desafio para sair aqui, né? Um dia antes eu tinha um voo para o dia seguinte e as coisas estavam, né, ficando fechando, aeroporto, o Trump lá falando, fechando a fronteira. Aliás, o Trump tem essa mania, né? Então talvez até esteja aqui por causa dele, né? Você vê que é um hábito que ele tem, né? Não é uma coisa assim. Depois edita isso aí, pelo amor de Deus, esse cara tem uma perseguição com os outros. Deixa rolar. Mas aí, então, teve isso, né? Teve uma passagem. Porque é uma decisão, né, Carlos? Assim, a viagem é amanhã. Você foi para o aeroporto um dia antes, né? Pegou as coisas e foi, né? As coisas assim, né? Eu peguei uma muda de roupa e fui, porque não tinha como. O voo era 3 horas da tarde, 1 hora eu estava em casa, sem passagem. Sim. Ou seja, eu achei que não ia ter o dia seguinte para voar. E a minhas filhas já estavam lá, minha esposa já estava lá, aí eu acabei e fui. Fui e depois trancaram, né, as fronteiras e não tinha voo. E é interessante, você contou ali, né, que você chegou, a moça falou, não, tem, né, que você pediu, posso ir antes, né? Meu voo é amanhã, né? Meu voo é amanhã, eu estou com a passagem para amanhã, eu posso ir hoje? Ela falou, não tem ninguém no voo. Pode ir lá. Vazio. Trocou na hora, no mesmo instante, eu peguei e já andei. Dava para levar até o cachorro, se ele tivesse por aí ainda, né? Engraçado que eu saí de casa sem máscara. No meio do caminho, um amigo que estava me levando lá falou assim, cara, me ajuda, pega meu carro, porque não dá nem para pegar um táxi aqui, me ajuda, leva lá no aeroporto, depois você volta com o carro. Ele estava com uma máscara, eu já entrei no avião com máscara e o mundo já tinha mudado na Europa, já estava todo mundo de máscara. Então, eu saí meio que... Esse era um mundo, quando eu cheguei em Portugal já era um outro mundo. E ficou em Portugal. Fiquei em Portugal por 6 meses, meus negócios trancados aqui, custo fixo, funcionário, todo mundo, né?
E aí eu recebi um telefonema de um amigo, um vizinho, que falou, poxa, você sumiu do prédio? Eu estou aqui em Portugal, né? Aí ele falou assim, puxa, e os negócios? Eu falei assim, os negócios estão bem difíceis, porque assim, eu estou aqui, está ali e tal, tem que pagar folha e tal. Aí ele falou assim, quando você voltar, me liga, porque eu tenho empresa e, quem sabe, a gente, né, faz algum negócio e acerta alguma coisa. Eu achei muito gentil, mas não levei muito a sério isso, né? Achei uma gentileza enorme. Mas quando eu voltei para o Brasil, um mês depois, eu procurei e ele realmente tinha uma empresa, que é o Grupo Temon, me convidou para fazer parte da diretoria da Temon, a princípio sem muita função, porque falou assim, olha, todo mundo está ali, mas eu acho que você é um cara que pode colaborar, a gente vai descobrir dentro do processo com você lá dentro o que você vai fazer. Isso já segundo semestre de 2020. Outubro de 2020. E aí... A pandemia acontecendo aqui ainda, né? E no mundo, né? A pandemia comendo solta, né? Minha esposa depois veio para o Brasil, eu peguei Covid, passei para ela numa dessas missões assim que a gente estava negociando coisas, e ela ficou internada 10 dias. Graças a Deus deu tudo certo, mas... Foi puxado? Foi bem puxado. Quase foi entubada. Então, é mesmo? Então, para a gente sentir ou seja, era verdade, né? Era verdade, óbvio, né? Estão falando óbvio. Sim. E a pessoa que pegou junto comigo faleceu. Que é isso? Não foi fácil. Bem difícil. Mas, enfim, aí 2 meses depois, o Felipe e o próprio Jacques, né, me convidaram. Né? O Jacques é sócio do Álvaro, né, que é do Grupo Temon, na TTS. Né? E ali surge, então, o TTS, de certa ou consolida, né? A TTS já existia, né, 2 anos, mas fazendo negócios, né, como uma cooperação, não como uma vida, não, uma emissão de nota, vida própria, funcionários próprios. E a partir dali ela toma um corpo, né? Não em função da minha chegada, mas em função de que os negócios tinham um potencial muito grande, e a gente começou a entregar, a estruturar e a trazer negócios volumosos, né? Então a gente fez logo de cara, assim, né? Talvez seja uma das maiores usinas em GD 7.4, que é a usina de Ouro Verde. Lá a gente fez para Green Yellow na ocasião, lá no iníciozinho de 2021. E aí, Brasol, né? A gente tem outros clientes. Muita JBS, coisa com Brasol também, né? JBS, não. Estamos falando de clientes... Empresas fortes, consolidadas no setor. Isso. Nós temos 2 grandes, né, segmentos, né, que a gente chama de desenvolvedores de negócios, que são esses fundos, né, Brasol, Elexia e tal. E tem os grandes consumidores, né, diretos, né, que aí a gente já fez para Jacto, a gente já fez a maior usina em telhado, que a gente sabe. Essa usina, ela me impressiona. Você conta, aliás, você que está nos assistindo aí, tá vendo? São essas informações que são super relevantes, além das histórias. Eu prefiro as outras histórias, eu prefiro a história do Jean-Pierre, a história dos 8 engraxates, mas essas são boas também para quem está no setor. Conta dessa usina aí. A Jacto foi uma negociação que durou 1 ano e meio, né? Porque a Temon estava fazendo... a Jacto é uma empresa, né, de décadas, 70, 80 anos, não sei exatamente, né, lá em Marília, e ela faz equipamentos agrícolas, implementos, né, pulverizadores e tal, é líder de mercado, exporta. E ela fez uma planta totalmente do zero, nova, né, na região, e a Temon foi convidada para fazer toda a instalação elétrica, hidráulica, né, combate ao incêndio dessa nova planta. E foi natural que a gente apresentasse uma solução de geração fotovoltaica. Então, assim, a gente negociou desde o conceito, se vai ser GD, se não vai ser GD, se autoprodução, produto elétrico, zero grid e tal. A gente desenhou essa solução para eles, foi uma discussão bastante assim... Ficou GD? Ficou GD. Ficou GD. Pois é, mas... Não, ficou grid zero. Grid zero. Mas não autoprodução. Tá, não é autoprodução, mas é grid zero. Ela não joga para a rede. Não joga para a rede. Mas você não deu o detalhe aí que eu acho que é sensacional. O tamanho dessa usina e onde que ela está.
Uma usina, era um telhado. Esse é o detalhe pequeno, como diria meu amigo Madeirite. 5,8 megas em telhado, um telhado contínuo. 5,8 mega em telhado contínuo. Isso eu desconheço. E mais 800K de capote ao lado. Essa é um negócio. Agora, tem um detalhe nesse projeto que você está contando, e eu estou pensando aqui agora, não sabia. Ou seja, ele é uma... Porque isso eu me perguntava, caramba, como é que você chega e pensa mais de 5 mega num telhado? Esse telhado aguentaria? Não aguenta... Ou seja, ele já foi pensado ele foi para pensado. Aguentar essa... Ele já foi projetado para isso. Para isso. Muda tudo, né? Muda tudo. Não, isso é um divisor de águas. Então, hoje, por exemplo, a gente está ajudando outros grupos, galpão logístico e tal, prefiro não dizer porque a gente está sob NDA. Sim, claro. Mas, assim, a gente... Mas faz todo sentido, né? Faz todo sentido transformar esses telhados em geradores de energia. Agora, a curiosidade também técnica de quem vive o mercado, simultaneidade alta, Carlos? Lá tem uma simultaneidade alta, mas tem desafios também que a gente pode... Ou seja, daria excedente? Teria excedente se não fosse grid zero? Tem excedente, mas acho que tem uma fase 2 que a gente pode buscar também, que é armazenamento. Ou seja, esse excedente que hoje está sendo perdido, isso. Porque se ele é grid zero, ele não está indo para a rede. Exatamente. A ideia no futuro é jogar isso para a bateria, banco de bateria. A ideia, o conceito é esse. E tem um payback interessante. Razoável. Bom, hein? Depois tem que voltar aqui para a gente continuar contando essa história. Esse mercado de BES é um mercado que a gente acredita bastante. Desse projeto. Bom, então voltando um pouquinho só na história, e aí começa a acontecer TTS Energia, que inclusive aproveito aqui a tua presença para agradecer, patrocinadora do Diário de uma Vida Elétrica, das histórias que a gente está contando, por isso sempre muita gente boa aqui. Está o QR Code aí na tela para saber mais desse projeto que a gente acabou de contar e de outras tantas ações, iniciativas e projetos que a TTS tem. Agradecer também ao nosso outro patrocinador, Caputo Bastos e Serra, que é um escritório de advocacia muito forte no contencioso, sede em Brasília, com foco agora no setor de energia também. Obrigado ao Caputo Bastos e Serra pelo patrocínio ao DUV. E aí a coisa, né, que você colocou bem, a empresa começa a crescer, o número de projetos, muda até um pouco o perfil, né, Carlos? Você começa a fazer mini geração, né? E quanto tem hoje de potência instalada por vocês? A gente está chegando a 100 megas, né, de instalados já no Brasil. A gente já está em vários estados, a gente não se limita a São Paulo, a gente já fez Roraima, já fez Rondônia. Que é outro Brasil, né? Outro Brasil. Que é um outro desafio, né? Você fala. Os desafios são imensos, né? Vivemos num país que é um desafio por si só, né? As distâncias, a legislação, terreno e tudo mais, mas a gente não se limita, a gente realmente é uma empresa que a gente abraça quando tem um bom projeto e quando o projeto não é tão bom e a gente consegue equilibrar ele para se tornar um projeto viável, né? Então, isso que eu percebo muito forte em vocês, né? A gente já falou disso, né? Eu acompanho a TTS há muito tempo, né? Não só pela relação próxima de amizade. Você é um grande incentivador nosso. Você é um parceiro. Porque uma... E não falo porque estou aqui. Sim. Falo porque isso é uma longa jornada de anos. É muito tempo acompanhando e vendo, né? Eu comentei com você, eu parei para assistir e vi mais de uma vez para guardar bem, né? Eu tenho algum déficit de atenção, então é bom que eu veja alguma coisa mais de uma vez. Um podcast muito bom também, aconselho, que vocês fizeram junto com o Bruno Kikumoto, do canal Solar, dando, inclusive, orientações sobre projetos, grandes projetos. Sim, o mercado corporativo e como lidar com ele, né? Essa coisa da governança e de compliance que você tem que ter dentro da sua empresa para poder se qualificar a atender grandes corporações, né? Não que seja bom ou ruim, a gente não é melhor nem pior do que ninguém, mas a gente isso, a gente entendeu o nome do jogo e como esse jogo funciona. Então, e aí você me falou que são mais de 100 megas hoje, imagino que 100 megas em GD, ou podemos dizer quase em GD1, praticamente, né? E aí, quando a gente começou a falar, e eu sabia que você vinha conversando internamente ali
no Diário de uma Vida Elétrica, né? Eu tenho um parceiro que a gente troca ideia do que vai ser conversado, como é que vai ser conversado e tudo. E aí ele falou para mim, Guilherme, mas eu quero botar pilha. Eu quero perguntar um negócio para o Carlos, porque Quem é não, ele vai chegar, o pessoal já sabe, ele vai vir, ele falou assim, eu quero fazer uma pergunta para ele sobre essa questão toda aí dessas mudanças. Então, botando pilha, o quadro que vocês conhecem, vamos chamar aqui, claro, nosso amigo Zói. Ah, menino, que esse trabalho é teu, não é meu, de botar pilha, de fazer aquela pergunta. Esse Zóio, hein, meu? Já tá é famoso, hein? Ele tá. Ele deixa a gente em situação, né? Se ele deixa você imagina a mim, né? Depois eu tenho que ficar me explicando. Você me desculpa, foi ele que perguntou, não foi eu. Mas, enfim, Carlos, e a gente está vivendo isso, né? O setor está vivendo isso, né? A GD cresceu muito, né? Pelas virtudes e pelas características, né? O momento no mundo, né? Assim, a gente precisando de energia renovável, precisando descentralizar. A gente tem opções hoje que a gente não tinha 10, 15 anos atrás. Impressionante. Né? O sistema fotovoltaico, hoje está bem desenvolvido, bem evoluído. Já disse, eu tenho aqui na minha casa, a gente falando de um sistema de 11K, que é o meu, a sistemas de 6 mega em cima de telhado, e num país do tamanho do Brasil, que você tem uma possibilidade gigantesca de flexibilidade de colocar. Ok. Mas, de um outro lado, vários desafios sendo propostos hoje nesse modelo de negócio da geração distribuída, né? Cada dia uma notícia, não tem jeito, a GD está dentro do setor elétrico, então hoje discute-se a participação ou não, responsabilidade ou não. Estou falando da matéria de ontem, sim, da GD no curtailment, se deve participar do custo, se não deve. Alguns acham que sim, outros acham que não, faz parte da discussão. Só que isso impacta, claro, o negócio da TTS. Né? Isso deve estar na cabeça de vocês, e aí a pergunta dele, né, não é minha. Como é que a TTS está olhando para tudo isso que está acontecendo? Porque é natural que se tenha... a curva vai fletar um pouco na GD. Sim. Né? E o negócio de vocês, até então, o coração rampou em cima da GD. Pergunta do Zói, e aí, cara? E agora? Tá vendo? A gente vai... ele é fogo, rapaz. Ele vai conseguindo traduzir a pergunta que ele vai fazer. Muito obrigado pela pergunta. Isso. E agora, Carlos? Como é que a TTS olha para tudo isso? Bom, primeiramente, antes de responder a pergunta do Zói, que é uma pergunta pertinente, que não só nós, mas todas as empresas estão se perguntando, e o setor, investidores e tal. Claro. Eu acho que a gente acredita que isso é uma maturidade, uma evolução do mercado como um todo. Tá? Então, não adianta você falar que a gente ia rampar e ia ter esse crescimento para o resto da vida, indefinidamente. Então, isso tem que ter consciência. Né? E de que, em todas as dificuldades, existe sempre também uma oportunidade. Então, aqui, você trafegar num mercado maduro é uma oportunidade também de você se destacar. Então, a gente vem fazendo o nosso dever de casa internamente na empresa para se preparar para poder estar dentro desse mercado. Então, obviamente, para atender grandes projetos, você tem que ter uma governança interna muito forte também. Tá? Né? E isso custa dinheiro. A gente fez certificação da BGD, a gente está sempre ali, a gente se propôs a fazer eu vi recente também, revalidada da AB Solar. AB Solar, perdão. A gente foi um dos primeiros a ter o C-AAA e agora a gente revalidou. GPTW também, a gente tem toda uma governança em cima de como trata os funcionários, né? A gente leva isso muito, muito a sério também. Se preparando para quê? Se preparando para grandes projetos e para um mercado maduro, que eu acho que a gente agora entra numa curva no mercado de GD de uma maturidade desse mercado. Então, ponto. E, diferentemente do que a gente pode chamar, muita gente acha que isso é uma crise, isso não é uma crise, isso é uma mudança. Crise pressupõe que você tenha ciclos, vai e volta. É uma crise, então ela vai deixar de ser crise. Mudança não, mudança é eterna. Então, a gente está num processo de mudança e de maturidade do mercado. Ponto.
Como a gente está fazendo lá e como a gente enxerga isso? A gente enxerga num processo em que a gente quer estar envolvido em grandes projetos em GD ainda, porém não com uma dedicação exclusiva a esse tema. Então, a gente está olhando, a gente já... Posso dizer aqui que a gente está na execução agora, nesse instante, de um BESS para Micropower, lá na Bahia, uma bateria Tesla. A gente está executando, projetou, instalou, está instalando. Tem o tamanho disso, Carlos? Lembra? Perto de 1 mega. Mega de megawatt-hora. Isso. É muito, hein? É grande. É grande. É uma fazenda de grande porte lá. Tá? Em torno disso, tá? Não posso É engraçado, né? Fazendo um parênteses aí, que a gente vai olhar esse vídeo mais daqui a alguns anos e vai dizer, nossa, a gente achava... Porque foi assim com o solar, foi assim com o solar, Quando falaram um projeto de 1 mega, eu falava, que isso, que alguém vai fazer 1 mega de solar. E hoje 1 mega é bem 5,8 de telhado, você imagina 1 mega. 1 mega. Então, mas hoje, 1 megawatt-hora de bateria, um BESS... É um sistema. É um BESS. sistema. Não é uma bateria. Não. Um Tem MS, tem as conexões. Tem o seu tamanho. Né? Conversa com a usina, conversa com o grupo gerador de diesel. Então, assim, tem um controlador, né, que controla todo esse sistema. É um sistema complexo, tá? Essa é uma primeira iniciativa, nosso primeiro pezinho no BESS. A gente está ajudando uma grande comercializadora, também não me arrisco dizer aqui o nome, mas uma líder de mercado que também vai participar de leilão e que está projetando. Assim, né, a pergunta que ele fez, mas comentando, é o caminho, né? É o caminho, é o caminho. Inclusive para poder equalizar essa questão do fluxo, né, do corte de energia. E de uma gestão energética exato, também, né? Exato. Parar, esse é mais eficiente, exato. Né? Parar de perder energia, né? A gente tem 2 caminhos. A gente senta e chora e reclama, né, porque o mundo era melhor no ano passado e agora não é, ou a gente trabalha em cima e entende e trabalha dentro de uma nova realidade e que os projetos vão ser viáveis. Não sei se com um payback... com a taxa interna de retorno de um ano atrás. Mas, ainda assim, serão taxas atrativas. A gente vê isso. A gente faz esse cálculo para consumidores e a gente tem gente que está estourando demanda, tem gente que tem um problema de horário. Então, assim, tem... E o preço do BESS também tem contribuído para poder... fazer a conexão desse negócio. O que dá para dizer, então, Carlos, ver se a leitura está correta, é algo que eu acredito, e há algum tempo eu também venho, né, nas conversas a gente vem falando isso, a gente já fala que a gente passou por várias eras de gestão, né? Gestão da informação, né, gestão do meio ambiente, gestão de pessoas. Eu acho que a gente está vivendo um tanto quanto aí a gestão de energia, né? É verdade. Ou seja, então o negócio está aí, né? Como é que você vai resolver essas dores, esses problemas dos clientes, né? Tanto na ponta de consumo, quanto na ponta de geração e como na ponta de entrega. Então, assim, a questão da energia como um todo, ela está sendo totalmente repensada. Então, existem, obviamente, restrições, às vezes, mas existem também oportunidades nisso. E a gente está de olho nesse tipo de oportunidade. Falando de mais uma aqui, né, que eu acho que, de certa forma, a gente atropelou, porque a geração, essa ideia de geração veio tão forte, né, nesses últimos anos, que a gente parou de falar um pouco, talvez, da questão da eficiência energética, né? Sim. E faz muito sentido eu pensar a eficiência energética primeiro, para depois pensar em geração, né? Porque pode ser menor o capex da geração que você vai ter que fazer se você se tornar eficiente. Sim. Você tem que trabalhar todas as pontas, né? O consumo, a geração. E te digo mais, a gente também tem que pensar onde alocar esses projetos onde tem energia excedente e onde tem falta de entrega instantâneo, no momento ali. Então, por exemplo, assim, eu vejo com grandes, né, oportunidades, e a Temon, né, como grupo, tem se apresentado como um grande instalador de data centers. Né? Então, veja, o problema que tem no Nordeste pode ser uma grande oportunidade para colocar lá.
Exatamente. Outra discussão que a gente tem tido recente, eu li isso, se eu não estou enganado, num artigo muito bom, nos bons artigos que ele sempre escreve, do Edivaldo Santana, né, que foi diretor na ANEEL e tudo, essa discussão toda sobre transmissão, né, e os leilões de transmissão, é claro, é óbvio que transmissão é importante, mas a hora que você vai andando junto e acelerando a questão do armazenamento, você começa a viver um paralelo, uma dicotomia, né? O quanto de transmissão faz sentido eu fazer investimento hoje, se amanhã eu começar a levar armazenamento e sistemas de geração muito próximo à carga, ao consumo. Então, faz mais sentido isso do que você fazer longas linhas de transmissão. O caso clássico de registro aqui, Sim. que aí o pessoal da Yuon desenvolveu e que é totalmente racional. Você fazer, em vez de fazer uma linha de transmissão passando pela Mata Atlântica, Sim. fazendo uma questão ambiental hoje, que é um ponto também, que não adianta a gente chorar, que realmente isso aí é um caminho sem volta, né? O aperto que tem nessas questões ambientais também, você tem que conviver com isso. E a solução que foi encontrada é de você criar um sistema local que... A ponta, para o momento de ponta, que é verão, porque é onde o pessoal desce para a Baixada Santista. E quantas localidades remotas a gente tem em vez de levar a linha, você leva a carga e a geração. Aliás, fazendo um parênteses, eu participei desse painel no Energia recente agora, e nele estava o Rui Chamas, que é o CEO da ISA, antiga Isatec. Agora ISA Energia. O Rui também, convite está feito, foi feito lá, para que venha e que conte esse caso. Esse é um caso clássico. De registro que é sensacional. E eles fizeram dentro da pandemia, a gente esteve lá, conversou com o pessoal. E você me comentou também que a intenção, né, de vocês, falando desses desafios que o Zóio te colocou aí, de olhar para o mercado de geração centralizada também em subestações. Não tem isso, Carlos? Tem também. Dentro do nosso planejamento estratégico, a gente definiu que em 2025 a gente vai colocar o nosso pezinho dentro da GC, como instalador, montador. Nós estamos com 2 boas iniciativas. Uma, provavelmente, eu venha a contar no próximo capítulo. No próximo capítulo, entendeu? Não dá para falar. Vamos fazer um debate, tá ligado? Aí a gente traz, quem sabe? Chama o Jacques, acho que o Jacques está captando isso super bem. Isso. E a gente está com um pezinho nisso. E subestações é um desejo nosso também. É um mercado bastante restrito também, são poucas empresas, mas uma necessidade muito ampla de retrofit em subestações de alta tensão, tá? Em todas as classes, mas obviamente a gente se arriscaria nas menores em alta tensão. A gente tem um parceiro, que é a Brasol, que já montou todo um departamento para isso, né? Trouxe gente super competente também. E a gente quer ser um provedor de soluções para esses grandes projetos, né? Então, independentemente se for no fotovoltaico, a gente vai estar no fotovoltaico. Se for numa subestação, a gente quer ter gente competente para projetar e executar subestações. Se for para centralizada, a gente quer ser um provedor de soluções para isso também. Ou seja, respondendo em resumo ao nosso amigo, tem caminho. Não, tem caminho sim, Zóio. Pode ficar tranquilo, porque a gente está otimista, tá, com o mercado, mesmo sabendo que a gente está num momento de transição e de mudança da GD como um todo. Então, a gente nasceu dentro desse mercado, mas a gente sabe que a gente precisa expandir, precisa ter um outro formato. Isso está muito claro para a gente. Muito bem, estamos chegando na reta final desse excelente papo nosso. Carlo Mantovani, filhos de italianos, um homem do mercado comercial, boas passagens, boas histórias. Vai ficar aqui gravado, certamente registrado, a história de Jean-Pierre Mantovani e outras tantas mais. Assistam aí o nosso podcast. Tem no Spotify, pode ver de onde querer ver. Se quiser ouvir, só dá para ouvir também. Compartilhe, siga o nosso canal. Tem muita coisa interessante, muita gente bacana, assim, que já passou e que ainda vai passar por aqui. Carlos, pergunta final do nosso podcast. Aí quem faz sou eu, normalmente, né, já que ele já fez a dele. Momento mais elétrico da vida do Carlo Mantovani, quando foi? Ou o que foi? Você sabe que... Eu não sei, sinceramente. Você me pegou mesmo. Eu estou tentando buscar alguma coisa. Mas são tantos, né? Tantas passagens, enfim. Mas um que você fala, cara, isso aqui foi
esse respira e vai, né? Olha, Guilherme, eu vou te falar assim, que no mundo profissional eu já experimentei bastante coisa e eu sou um cara, assim, realizado, né? Falando bem pessoalmente, assim, no âmbito profissional, mas eu não posso deixar de acentuar que é no momento pessoal que eu acho que, assim, são as coisas mais elétricas e mais importantes da nossa vida. Então, por exemplo, ser pai, constituir uma família, para mim, eu sou um cara bastante família, eu valorizo muito as nossas relações familiares, tá? Então, ser pai, para mim, foi um divisor de águas. Eu passei a dirigir diferente, a encarar um mundo diferente, já tive momentos muito bons, já fui demitido, já tive que explicar para minha família o que não iria mudar na nossa família e o que iria mudar a partir de então, né? Pelo menos por um período. Então, a gente deixou de viajar, a gente deixou de comer fora, então, se ajustou. Isso é uma construção no dia a dia que não tem um corte exatamente, mas o momento que a gente se torna pai é um momento totalmente, para mim, significativo e relevante na minha humilde trajetória, né, como pessoa e não como profissional só. E são 2 filhas que você disse, né? Sim, Vamos são deixar 2 aqui filhas. registrado, então, o nome delas. Eu sou casado com a Lúcia e daqui a 4 dias eu vou fazer aniversário de casamento, Puxa, inclusive. parabéns, Lúcia, está registrado. Você ganhou obrigado por ponto tudo, viu? agora, sensacional. Muito bom. Você me jogou uma responsabilidade, mas muito bom. Então, eu sou casado com a Lúcia. Na verdade, ela me aguenta esses anos todos. E daí vieram 2 herdeiras? Como é que... Vieram 2 herdeiras de dívidas também. Não, vieram 2 herdeiras. A Carolina, que está em Lisboa, está terminando lá a arquitetura. E a Catarina, que está fazendo medicina na República Tcheca, foi para a Alemanha desbravar. As 2 foram desbravar Legal isso. e enchem a gente de orgulho. Estão tomando o caminho delas super, super bem. Então, vidas elétricas também, né? Vidas elétricas, é isso aí. Gente, foi isso. Esse foi o papo, um primeiro, né? Certamente a gente vai ter oportunidade de ter outros mais aqui com Carlo Mantovani, diretor comercial da TTS Energia. Eu queria aproveitar para agradecer a própria TTS, patrocinadora conosco. É uma honra. Obrigado. Do DUV, do Diário de uma Vida Elétrica, dos podcasts, dessas histórias que a gente conta. Está aqui no QR Code. Contamos muito da TTS, mas se quiser saber mais, outras informações, está aqui. Agradecer também, mais uma vez, Caputo, Bastos e Serra, escritório de advocacia, também está aqui no QR Code, se quiser saber mais sobre ambos. Agradecer a você que esteve conosco até essa reta final. Agradecer ao meu time aqui, o pessoal da Fontana Filmes, Produções, que aguenta a gente, edita as bobagens que a gente fala e torna isso aqui como se fosse filme de cinema para vocês, e também ao marketing nosso da Go and Grow por todo o apoio. Valeu, obrigado e até uma próxima. Carlos. Muito obrigado. Valeu demais. Parabéns pela iniciativa. Muito bom estar aqui. Obrigado, Zói. Boa pergunta, hein? Valeu, Zói. Até mais. Valeu, gente. Tchau, gente.